Você já percebeu que carrega dentro de si uma dor que não consegue nomear? Não é algo visível aos olhos. Não se trata de uma ferida física que possa ser tocada ou medicada. É uma inquietação profunda, uma ausência de harmonia que persiste silenciosamente, mesmo quando tudo parece estar bem por fora, mesmo quando sua vida externa aparenta estar em ordem. É como se algo dentro de você sussurrasse constantemente que existe uma dimensão mais profunda da experiência humana ainda não descoberta, uma paz que você ainda não alcançou, uma inteireza que parece sempre escapar por entre os dedos. E se eu revelasse algo que pode transformar completamente sua perspectiva? E se eu dissesse que o verdadeiro poder de cura não reside em lugares distantes e inacessíveis, nem depende de mãos alheias ou intervenções externas, mas sim está adormecido, esperando pacientemente dentro do seu próprio ser desde o momento em que você nasceu? Hoje você vai conhecer 10 práticas ancestrais profundamente transformadoras que têm o poder extraordinário de despertar esse curador silencioso que habita em você desde sempre, que nunca te abandonou, que sempre esteve lá, esperando ser reconhecido e ativado. Prepare-se para uma jornada profunda e transformadora através de sabedorias milenares testadas por incontáveis gerações. Porque quando finalmente aprendemos a ouvir o silêncio interior, quando paramos de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro, a transformação real acontece naturalmente, como a primavera que inevitavelmente sucede o inverno. Uma antiga narrativa, o mestre e a serenidade. Diante da adversidade, conta-se que em tempos muito remotos, quando o mundo era ainda mais silencioso e as pessoas viviam mais conectadas com os ritmos naturais da existência, nas montanhas perpetuamente cobertas por névoa espessa, existia um monastério antigo onde vivia um mestre extraordinário, conhecido por sua serenidade absolutamente inabalável. Ele tinha uma reputação que se estendia por vilarejos distantes. Diziam que nada parecia perturbá-lo profundamente, nem as tempestades furiosas que açoitavam as montanhas com raios e trovões ensurdecedores, nem o frio cortante das madrugadas de inverno que congelava até os ossos, nem o silêncio absoluto e pesado das longas noites de meditação que se estendiam por horas a fio. Ele simplesmente permanecia, como uma montanha imóvel em meio às estações que mudavam ao seu redor. Porém, como acontece com todos os seres vivos, chegou o dia inevitável em que seu corpo físico foi tomado por uma enfermidade grave e debilitante. A febre consumia suas forças lentamente, dia após dia, e seus discípulos, que o veneravam profundamente, se aproximaram cada vez mais preocupados, observando-o com ansiedade crescente. Mestre venerado, perguntou o mais jovem dos discípulos, com a voz trêmula de preocupação. O Senhor não teme o que pode acontecer? Não sente medo diante desta provação tão severa? Como pode permanecer tão calmo quando a morte pode estar se aproximando? O mestre, com a voz visivelmente enfraquecida, mas com o olhar mantendo aquela serenidade profunda que sempre o caracterizara, sorriu suavemente, como quem conhece um segredo precioso, e respondeu com simplicidade desconcertante: quando sinto fome, simplesmente como aquilo que está disponível. Quando o sono me chama ao final do dia, durmo profundamente sem resistência. E quando a doença chega ao meu corpo, aceito plenamente que estou doente. Nada mais que isso. Não adiciono nenhuma história, nenhum drama, nenhuma resistência ao que simplesmente é. Os jovens discípulos trocaram olhares profundamente confusos entre si. Eles esperavam palavras mais elaboradas, alguma técnica secreta, alguma filosofia complexa. Um deles, mais corajoso, ousou perguntar: mas, mestre,
Como é possível manter a paz interior quando o sofrimento físico bate insistentemente à porta do corpo? Como não se deixar dominar pela dor? O ancião fechou os olhos por um longo momento de silêncio contemplativo. Quando os abriu novamente, levou lentamente a mão ao peito, tocando o coração, e disse com uma voz que, embora fraca fisicamente, carregava uma autoridade profunda nascida da experiência direta. A enfermidade visita o corpo, isso é verdade. Ela traz desconforto, dor, limitação, mas ela não consegue tocar a essência mais profunda da mente, quando esta está estabelecida na presença. O corpo é semelhante ao clima que muda constantemente. Ora está sereno e agradável, como a brisa suave de primavera. Ora se agita violentamente, como a tempestade de inverno. Mas o céu, meus queridos filhos, o céu permanece sempre inalterado, sempre vasto, sempre sereno, independentemente das nuvens escuras ou claras que passam por ele. Ele fez uma pausa, respirou profundamente e continuou. Enquanto houver respiração consciente, haverá um portal para a calma. E onde existe calma genuína, a cura encontra naturalmente seu caminho de manifestação. Durante muitos dias e noites que se seguiram, o mestre permaneceu em profundo silêncio contemplativo. Ele respirava com uma lentidão absolutamente deliberada, como alguém que escuta atentamente a sinfonia sutil da vida acontecendo dentro do próprio ser, em cada célula, em cada batimento cardíaco. Os discípulos o observavam dia e noite, em turnos, alternando-se na vigília, esperando ansiosamente por algum sinal dramático de melhora ou piora, talvez esperando por um milagre vindo dos céus. Mas o verdadeiro milagre, quando finalmente aconteceu, não veio de nenhuma intervenção externa, de nenhuma divindade distante, de nenhuma técnica elaborada. A transformação profunda aconteceu silenciosamente, de dentro para fora. Como uma semente que germina invisível sob a terra antes de brotar à superfície. A febre que parecia consumir o corpo começou a diminuir gradualmente, quase imperceptivelmente no início. O corpo recuperou suas forças naturalmente, célula por célula, sistema por sistema. E logo, para o espanto maravilhado de todos, o mestre voltou a caminhar entre seus discípulos, como se uma profunda renovação tivesse ocorrido em completo silêncio, sem fanfarra, sem drama. Um dos discípulos mais curiosos e persistentes não conseguiu resistir e perguntou diretamente: Mestre, o que exatamente curou o Senhor? Qual foi o remédio que usou? Qual técnica secreta praticou? Houve alguma intervenção divina? O velho sábio abriu um sorriso gentil, quase divertido com a pergunta. E respondeu com palavras que ecoariam nos corações daqueles jovens por toda a vida. Uma mente verdadeiramente serena é o remédio mais poderoso que existe, mais eficaz que qualquer erva medicinal, mais potente que qualquer técnica elaborada. Quando o coração aprende a aceitar profundamente aquilo que é, sem resistência mental, sem luta interna, sem adicionar camadas de sofrimento psicológico à dor física inevitável, o corpo naturalmente encontra o caminho de volta ao equilíbrio que lhe é inerente. Ele fez uma pausa significativa, olhando profundamente nos olhos de cada discípulo, e continuou: Eu não lutei ferozmente contra a dor como se ela fosse uma inimiga a ser destruída. Ao invés disso, respirei junto com ela, acolhi-a, observei-a sem julgamento. Porque até mesmo o sofrimento mais intenso, quando é acolhido com presença plena e aceitação consciente, eventualmente se transforma em profunda sabedoria sobre a natureza da existência humana. Os monges, profundamente tocados, se ajoelharam em silêncio reverente sobre as pedras frias do monastério. Naquele momento sagrado de reconhecimento, compreenderam algo que transcendia palavras. O verdadeiro ensinamento
não estava nas técnicas elaboradas ou filosofias complexas, mas na própria presença do Mestre. Compreenderam que a cura autêntica não está em negar ou fugir desesperadamente da adversidade, mas em desenvolver a capacidade de permanecer em paz, mesmo no centro da tempestade mais violenta. Pois, como ensinam as tradições milenares de sabedoria, quando o lago da mente se torna completamente calmo através da prática e da compreensão, até as águas mais turvas e agitadas conseguem eventualmente refletir perfeitamente a luminosidade do céu infinito. Primeira técnica: a respiração consciente, como o portal sagrado da transformação respirar. Um ato tão absolutamente natural, tão completamente automático e ainda assim tão frequentemente esquecido na correria da vida moderna. Desde o primeiro suspiro milagroso ao nascer, quando os pulmões se expandem pela primeira vez e anunciam a chegada de uma nova vida, até o último sopro suave antes de partir desta existência, a respiração é a companheira mais constante, mais fiel, mais íntima que possuímos. Ela está lá em cada momento, acordados ou dormindo, conscientes ou distraídos, felizes ou sofrendo. Ela é a ponte entre o corpo e a mente, entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo externo e o universo interno. Mas quantas vezes, ao longo de um dia inteiro, realmente prestamos atenção genuína a essa companheira silenciosa? Quantas respirações conscientes fazemos em meio às milhares de respirações automáticas? Vivemos completamente mergulhados em pensamentos incessantes sobre o passado e o futuro, correndo freneticamente de um lugar para outro, reagindo automaticamente aos estímulos externos constantes, e nos esquecemos completamente desse fio invisível, mas absolutamente vital, que nos conecta à própria vida a cada instante. No instante preciso em que finalmente paramos todo o movimento externo e interno e respiramos com consciência plena e deliberada, uma transformação sutil, mas profundamente real, começa a acontecer em múltiplos níveis do nosso ser. O tempo que corria acelerado, impulsionado pela ansiedade e pela urgência, de repente, desacelera visivelmente. A mente, que estava completamente dispersa em 1000 direções diferentes, começa a se aquietar, naturalmente, como ondas que gradualmente se acalmam quando o vento cessa. O corpo, que estava tenso e contraído por hábito crônico, inicia um processo natural e espontâneo de reorganização e relaxamento, soltando camada por camada as tensões acumuladas. As tradições contemplativas milenares ensinam com clareza que a respiração é o elo invisível, mas absolutamente real, que une 3 dimensões fundamentais do nosso ser: o corpo físico denso, a mente pensante sutil e o espírito essencial mais profundo. Quando você inspira profundamente com plena consciência, prestando atenção total ao processo, é como se estivesse abrindo conscientemente as portas e janelas do seu ser para que a força vital universal entre e preencha completamente cada célula, cada tecido, cada órgão do corpo. Quando expira completamente, esvaziando os pulmões até o fim, você não está apenas liberando o ar usado que já cumpriu sua função. Você está simbolicamente liberando aquilo que já não serve mais à sua evolução. As tensões musculares acumuladas, os pensamentos pesados e repetitivos, as emoções estagnadas que ficaram presas nos tecidos do corpo. É um ciclo perfeito e elegante de renovação constante. Uma dança sagrada entre receber e soltar, entre acolher o novo e liberar o velho, entre abertura e entrega. A cada respiração verdadeiramente consciente, você ancora sua atenção dispersa firmemente no momento presente. Você sai da máquina do tempo mental que constantemente viaja entre passado e futuro e retorna ao único momento que realmente existe, o agora. E é precisamente nesse agora atemporal que a verdadeira cura acontece em todos os níveis.
Porque o presente é o único lugar onde a vida realmente se manifesta com todo o seu poder. O passado já se dissolveu completamente no tempo. Transformou-se em memória e aprendizado. O futuro ainda não chegou. É apenas uma projeção mental sem substância real. Somente este instante único, irrepetível, precioso, tem poder real e concreto de transformação. Perceba agora, neste momento enquanto lê estas palavras, como o ar toca suavemente as narinas quando entra, trazendo consigo oxigênio vital. Como o peito se expande naturalmente, sem esforço consciente. Como o abdômen se move suavemente como uma onda. Como existe um espaço sagrado de silêncio absoluto entre uma inspiração e uma expiração, entre uma expiração e a próxima inspiração. Esse espaço sutil entre as respirações é profundamente sagrado nas tradições contemplativas. É nesse intervalo misterioso que o corpo verdadeiramente escuta as mensagens mais profundas, que a mente tagarela finalmente se dissolve no silêncio, e que algo muito mais profundo em você desperta, sua consciência pura e luminosa, sua presença atenta e amorosa, seu ser essencial, além de todas as identificações. Respirar conscientemente é um ato de profundo amor próprio e autocuidado. É lembrar-se de quem você realmente é, por baixo de todas as camadas e camadas de identificações sociais, preocupações mundanas, papéis que desempenha, máscaras que usa, histórias que conta sobre si mesmo. É o gesto mais simples que existe, acessível a qualquer momento, em qualquer lugar, completamente gratuito. E, paradoxalmente, é também o mais profundo e transformador que podemos fazer. O ar entra trazendo vida nova, energia vital, possibilidade de renovação. O ar sai, levando embora o que já cumpriu seu propósito, o que já não é mais necessário. E nesse ciclo eterno, natural, incessante, tudo se renova constantemente em cada célula do seu corpo. Quando você respira com presença plena e atenção amorosa, a cura deixa de ser um conceito abstrato e distante, uma promessa vaga para o futuro ou uma meta a ser conquistada com esforço. Ela se torna uma experiência viva, palpável, tangível, acontecendo agora mesmo dentro de você, em cada inspiração e expiração consciente. A respiração consciente é sempre o primeiro passo fundamental em qualquer jornada autêntica de transformação interior. Porque antes de tentarmos mudar o mundo externo, antes de buscarmos soluções fora, precisamos primeiro aprender a escutar e honrar reverentemente o próprio sopro sagrado da vida, que flui através de nós a cada instante, que nunca nos abandona, que está sempre disponível como porta de entrada para uma dimensão mais profunda da existência. A respiração é a ponte entre o que você pode controlar e o que acontece automaticamente, entre o voluntário e o involuntário, entre a mente consciente e os processos corporais inconscientes. Quando você traz consciência à respiração, está unificando essas dimensões normalmente separadas do seu ser. E nessa unificação, nessa integração, reside um poder imenso de cura e transformação que as palavras apenas podem apontar, mas que a experiência direta revela em toda a sua profundidade. Segunda técnica, a meditação da compaixão. Curar, através do amor universal, incondicional. No centro do peito humano, naquela região que todas as tradições reconhecem como o coração energético ou espiritual, habita uma força silenciosa, mas imensamente poderosa, que tem o poder de transformar não apenas você, mas todos ao seu redor. A compaixão autêntica e genuína. Ela não se confunde de forma alguma com pena superficial e condescendente, que olha de cima para baixo, nem com piedade passiva, que se compadece, mas não age. A verdadeira compaixão, tal como ensinada nas tradições milenares, é a capacidade extraordinariamente rara de testemunhar o sofrimento,
o seu próprio e o dos outros, sem julgamento cruel, sem afastamento defensivo, e ainda assim escolher conscientemente, deliberadamente, o amor. Nas tradições contemplativas orientais, existe uma prática milenar profundamente transformadora, chamada Metta Bhavana em Pali, que pode ser traduzida como a meditação do amor benevolente ou bondade amorosa incondicional. Essa prática, aparentemente simples em sua estrutura, carrega em si uma sabedoria profunda sobre a natureza da cura emocional e espiritual. Essa meditação começa de uma forma que pode parecer estranha ou até egoísta para quem não está familiarizado com ela, mas que, na verdade, carrega uma lógica impecável, desejando sinceramente que você mesmo seja feliz, que esteja completamente livre de sofrimento, que se sinta profundamente seguro e em paz duradoura. Muitas pessoas, especialmente aquelas que foram ensinadas que o amor próprio é egoísmo, ou que foram condicionadas a sempre colocar os outros em primeiro lugar, resistem fortemente nesse primeiro passo absolutamente crucial. Elas acreditam, erroneamente, que é egoísta, narcisista ou moralmente questionável desejar o próprio bem-estar antes de pensar nos outros. Mas é exatamente o contrário da verdade. Você só pode genuinamente oferecer aos outros aquilo que primeiro cultivou abundantemente em si mesmo. Você não pode dar aquilo que não tem. Você não pode oferecer amor se o seu próprio coração está vazio e ressequido. É como a instrução dada em aviões. Em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara de oxigênio em você para depois poder ajudar os outros. Não porque você seja mais importante, mas porque se você desmaiar por falta de oxigênio, não poderá ajudar ninguém. Aos poucos, conforme você se estabelece nesse amor genuíno por si mesmo, esse desejo sincero de bem-estar se expande naturalmente em círculos concêntricos, como ondas que se propagam na superfície de um lago quando você joga uma pedra no centro. Primeiro, você estende conscientemente essa bondade amorosa para pessoas queridas, familiares que te apoiam, amigos próximos que te compreendem, mentores que te guiaram, todos aqueles que te nutrem emocionalmente. Depois, num movimento de expansão gradual, você leva essa atenção amorosa para pessoas neutras, aqueles desconhecidos que cruzam seu caminho diariamente sem que você realmente os conheça. O atendente da loja que te serve com um sorriso cansado. Pessoas anônimas na rua apressadas em suas próprias jornadas. Colegas de trabalho com quem você mal interage. E então vem o passo mais desafiador, mais difícil e paradoxalmente mais transformador de toda a prática. Estender essa mesma compaixão também para aqueles que te feriram profundamente, que te causaram dor real e tangível, que te decepcionaram gravemente, que te traíram ou abandonaram. Isso pode parecer completamente impossível no início. Pode parecer que você está sendo pedido para negar sua dor ou aprovar o comportamento prejudicial dos outros. Mas não é isso. Você está simplesmente reconhecendo que todos os seres, incluindo aqueles que causam sofrimento, estão presos em seus próprios padrões de dor e confusão. A compaixão é como um músculo espiritual ou emocional que atrofia quando não é usado. Quanto mais você a exercita conscientemente através da prática regular, mais forte, mais expansiva, mais natural ela se torna, até que, eventualmente, se torna sua resposta automática à vida. Quando o coração finalmente aprende a amar, sem fazer distinções arbitrárias, sem colocar condições rígidas, sem separar artificialmente o mundo entre nós e eles, entre os que merecem amor e os que não merecem, uma transformação profunda e irreversível acontece em múltiplas dimensões do seu ser. O próprio coração ferido se cura gradualmente. As feridas emocionais antigas, algumas carregadas por anos ou décadas,
começam a cicatrizar, de verdade, não apenas sendo suprimidas ou negadas. Os ressentimentos amargos, guardados cuidadosamente, começam a se dissolver como neve ao sol da primavera. A ciência contemporânea, com seus instrumentos sofisticados e metodologia rigorosa, tem confirmado repetidamente o que os praticantes contemplativos e mestres espirituais sabem por experiência direta há milênios. A compaixão genuína transforma literalmente a estrutura física do cérebro através da neuroplasticidade. Ela reduz significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse crônico que causa tanto dano ao corpo. Fortalece visivelmente o sistema imunológico, tornando-o mais eficaz. Melhora dramaticamente a regulação emocional, dando-lhe maior controle sobre suas reações, e aumenta substancialmente a capacidade de resiliência diante das adversidades inevitáveis da vida. Mas muito além de todos esses benefícios mensuráveis e quantificáveis pela ciência, o que verdadeiramente transforma de forma mais profunda é aquilo que se sente internamente. Subjetivamente, um calor suave e reconfortante que nasce espontaneamente no centro do peito e se espalha como ondas concêntricas de luz através de todo o ser, permeando cada célula, cada pensamento, cada emoção. A meditação da compaixão é um lembrete constante e poderoso de que o amor, em sua essência mais pura e elevada, não é apenas uma emoção passageira que vem e vai, nem um sentimento romântico limitado a certas pessoas escolhidas. O amor verdadeiro, tal como ensinado pelas grandes tradições de sabedoria, é um estado expandido de consciência, uma forma radicalmente diferente de estar no mundo, um olhar terno e inclusivo direcionado para toda a vida, em suas infinitas manifestações, desde o menor inseto até as galáxias distantes, desde o bebê recém-nascido até o ancião em seus últimos dias. Quando você deseja sincera e profundamente o bem-estar de todos os seres, sem absolutamente nenhuma exceção, algo extraordinário e quase milagroso acontece. O seu próprio sofrimento individual, aquela dor que parecia tão sólida e pesada, começa a se dissolver naturalmente, sem esforço. Porque nesse estado expandido e inclusivo de consciência compassiva, já não existe mais uma fronteira rígida e impenetrável, separando artificialmente você dos outros. Você começa a reconhecer a mesma essência fundamental, a mesma vulnerabilidade, o mesmo desejo de felicidade e liberdade do sofrimento em todos os seres. E esse todos os seres, absolutamente e necessariamente, inclui você mesmo em primeiro lugar. Inclui suas imperfeições humanas inevitáveis, suas sombras psicológicas não resolvidas, seus erros passados que ainda pesam, suas vulnerabilidades presentes que te assustam. Aprender a amar a si mesmo com compaixão genuína, não narcisista, mas profundamente gentil, é o verdadeiro começo da cura profunda em todos os níveis, físico, emocional, mental e espiritual. É colocar reverentemente as duas mãos sobre o coração, sentir seu calor, seu pulsar constante, e dizer com sinceridade absoluta, sem ironia ou dúvida: eu me aceito completamente e profundamente, exatamente como sou neste momento, com todas as minhas imperfeições e contradições. Eu me perdoo genuinamente pelas inúmeras vezes que falhei, que decepcionei a mim mesmo e aos outros, que não estive à altura dos meus próprios ideais. Eu me permito recomeçar quantas vezes forem necessárias, sem culpa paralisante. Eu mereço amor incondicional, paz duradoura e felicidade verdadeira, tanto quanto qualquer outro ser neste universo. Quando a compaixão desperta de verdade no coração, não apenas como ideia intelectual, mas como experiência viva, o medo crônico que te prendia em padrões repetitivos perde gradualmente sua força dominadora. A raiva que te consumia por dentro, corroendo sua paz,
se transforma em compreensão mais profunda das causas do sofrimento. A tristeza, que parecia eterna e sem fim, encontra finalmente seu caminho natural de expressão saudável e liberação catártica. O corpo e a alma, antes desconectados e em conflito, voltam a pulsar juntos no mesmo ritmo harmonioso e integrado. E nesse espaço sagrado de ternura genuína e aceitação verdadeiramente incondicional, a cura não é mais um esforço doloroso, uma luta exaustiva contra si mesmo, ou uma meta distante a ser conquistada. Ela se torna um florescer natural, espontâneo, inevitável da sua própria essência mais profunda, como uma flor que se abre ao sol não por esforço, mas por natureza. Porque, no final das contas, quando todas as camadas de complexidade são removidas e chegamos à verdade mais simples, curar-se profundamente é precisamente isso: permitir conscientemente que o amor volte a ocupar o lugar central, o trono do coração, de onde nunca deveria ter sido expulso pelas feridas, traumas e condicionamentos da vida. Terceira técnica: observar os pensamentos. Libertar-se da tirania mental incessante. A mente humana, em sua vastidão e complexidade, é semelhante a um céu infinitamente vasto que se estende em todas as direções, sem limite aparente. Os pensamentos são como nuvens que atravessam esse céu constantemente, sem parar um único instante. Algumas são leves, transparentes, quase imperceptíveis, passando rapidamente como brisas efêmeras. Outras são densas, escuras e carregadas de energia emocional intensa, prenunciando tempestades psicológicas que podem durar horas ou dias. Mas aqui está o insight profundamente transformador e libertador que as tradições contemplativas descobriram através de milênios de observação interior cuidadosa. O céu sempre permanece absolutamente inalterado, sereno e vasto, independentemente das nuvens dramáticas que o atravessam temporariamente. Da mesma forma, precisa observar os pensamentos com distanciamento consciente, com o que se chama de consciência testemunha. É lembrar-se continuamente de que você é o céu infinito e imutável, não as nuvens passageiras e transitórias. Você é a consciência pura que testemunha tudo, não o conteúdo mental turbulento e frequentemente problemático que passa pela tela da mente como um filme sem fim. Passamos grande parte de nossa existência, talvez a maior parte dela, completamente identificados com cada pensamento que surge, acreditando cegamente em cada narrativa mental que a mente conta. Eu sou assim mesmo por natureza. Não consigo mudar. Eu não sou capaz o suficiente para ter sucesso. Eu não mereço ser verdadeiramente feliz. Nada nunca dá certo para mim. Sou azarado. As pessoas não me valorizam como deveriam. E cada uma dessas afirmações mentais repetitivas, quando aceita sem questionamento e repetida incessantemente como um mantra negativo, cria literalmente um mundo inteiro dentro de nós. Um mundo subjetivo que muitas vezes não tem nenhuma correspondência real com a realidade objetiva, mas que ainda assim nos aprisiona efetivamente em padrões destrutivos de pensamento, emoção e comportamento. Os ensinamentos contemplativos milenares nos revelam com clareza que o sofrimento psicológico, aquela dor mental que não tem causa física óbvia, nasce fundamentalmente do apego. E o apego aos pensamentos, a identificação compulsiva com cada pensamento que passa, é um dos mais sutis, insidiosos e difíceis de reconhecer. Quando você se identifica completamente e cegamente com o fluxo mental incessante, sem criar nenhum espaço de observação, você literalmente se torna o medo que pensa, a dúvida que questiona, a ansiedade que antecipa catástrofes, a culpa que rumina o passado. Mas quando você aprende pacientemente, através da prática consistente, a simplesmente observar
esses estados mentais sem se identificar automaticamente com eles, sem lutar violentamente contra eles, o que apenas os fortalece, sem tentar suprimi-los forçadamente, o que os empurra para o inconsciente. Uma transformação sutil, mas profundamente real, começa a acontecer gradualmente. O pensamento surge espontaneamente na consciência. Você o observa com curiosidade neutra e gentil, sem julgamento crítico, como um cientista observaria um fenômeno natural interessante. O pensamento atinge seu pico de intensidade, permanece por alguns momentos, e então ele naturalmente se vai, dissolve-se espontaneamente, como uma folha que flutua sobre a superfície de um rio, e é inevitavelmente levada pela corrente para longe, desaparecendo da vista. Você não é o rio turbulento dos pensamentos que nunca para de fluir. Você não é a folha que flutua temporariamente. Você é aquela presença atenta, serena e fundamentalmente imperturbável que testemunha todo o movimento mental sem ser arrastada compulsivamente por ele, sem ser definida por ele. Essa prática aparentemente simples de observação consciente e desidentificada tem um poder imenso de transformação, que só pode ser realmente apreciado através da experiência direta e continuada. Gradualmente, com semanas e meses de prática regular, a mente começa a se acalmar naturalmente, sem forçar nada. Os pensamentos, embora continuem surgindo, pois essa é a natureza da mente, perdem seu peso opressivo, sua capacidade de te dominar completamente, sua autoridade tirânica sobre seu estado emocional. Surge um espaço sutil mais precioso entre um pensamento e outro. Um espaço de silêncio vivo que antes estava completamente escondido, imperceptível, sob o barulho mental incessante e ensurdecedor. E é precisamente nesse espaço silencioso, nessa lacuna entre pensamentos, que mora a paz autêntica que você sempre buscou. É ali que a clareza natural da consciência floresce espontaneamente, onde o coração volta a respirar em profunda harmonia com a mente, onde a sabedoria intuitiva pode finalmente se manifestar. Não se trata absolutamente de parar de pensar. Isso seria não apenas impossível, mas também desnecessário e até prejudicial. A mente foi naturalmente feita para pensar, assim como o coração para bater ritmicamente e os pulmões para respirar automaticamente. Pensar é uma função natural e útil da mente. O segredo transformador e libertador está em não se deixar arrastar compulsiva e inconscientemente pela corrente turbulenta dos pensamentos, em não se identificar cegamente com cada pensamento como se fosse a verdade absoluta sobre você e sobre a realidade, porque os pensamentos continuarão inevitavelmente surgindo naturalmente, como ondas no oceano infinito da consciência, surgindo e desaparecendo em ciclos sem fim. O que transforma radicalmente tudo é aprender gradualmente a surfar essas ondas mentais com habilidade crescente e equilíbrio consciente, em vez de tentar absurdamente parar o oceano inteiro ou ficar se debatendo desesperadamente contra as ondas. Com o tempo de prática consistente e a experiência acumulada, você começa a perceber algo extraordinário e profundamente libertador por trás de cada pensamento que surge e passa. Por trás de cada emoção que vem e vai, existe um observador silencioso, perfeitamente sereno, completamente desperto e eternamente presente. Esse observador não julga nenhum pensamento como bom ou mau, não critica nenhuma emoção como certa ou errada, não se identifica com nenhum conteúdo mental como sendo eu. Simplesmente testemunha tudo com consciência plena, amorosa e desapegada. Esse observador silencioso, essa consciência testemunha, é quem você realmente é em sua essência mais profunda e verdadeira, além de todas as identificações temporárias com pensamentos
emoções, papéis sociais, histórias pessoais. Quando você descobre experiencialmente e se estabelece firmemente nessa consciência testemunha através da prática diária, o poder da mente se transforma completamente de obstáculo em aliado. Ela deixa definitivamente de ser um tirano implacável que te domina e controla, determinando seus humores e ações, e passa a ser uma ferramenta extremamente útil, uma aliada valiosa a serviço da consciência. A consciência desperta finalmente, assume o leme da nave interior, e a vida toda começa a fluir com uma leveza surpreendente e uma naturalidade graciosa que você talvez nunca tenha experimentado antes. A verdadeira cura mental profunda e duradoura não consiste em apagar pensamentos como se pudéssemos criar uma mente em branco permanente, nem em ter apenas pensamentos positivos o tempo todo, como se isso fosse possível ou até desejável. A cura genuína acontece quando você ilumina conscientemente, através da atenção presente e amorosa, o espaço vazio e silencioso entre os pensamentos, esse espaço precioso onde reside sua verdadeira natureza original, livre como o vento, vasta como o céu, serena como um lago sem ondas. E uma vez que você toca essa dimensão da sua consciência, mesmo que brevemente, você nunca mais é o mesmo. Algo fundamental muda em como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Quarta técnica: o silêncio interior, o útero sagrado, onde a cura é gerada. Existe um tipo especial e precioso de silêncio que não depende absolutamente das circunstâncias externas caóticas ou serenas. É o silêncio profundo e inalterável que habita permanentemente dentro de você como sua própria essência. Aquele silêncio que permanece completamente intacto, mesmo no meio do barulho ensurdecedor da cidade, do caos aparente das crises, das vozes múltiplas e conflitantes exigindo sua atenção. Um silêncio que não é vazio ou morto, mas vivo, pulsante, vibrante, repleto de presença consciente e potencialidade infinita. O silêncio interior é um refúgio sagrado sempre disponível, um santuário interno, um espaço onde o corpo cansado e estressado finalmente descansa profundamente, e o espírito, fragmentado pela vida moderna, se reconecta consigo mesmo, voltando à sua unidade essencial. Ele não pode ser imposto pela força bruta da vontade ou fabricado artificialmente através de técnicas complicadas. Ele já existe dentro de você, esperando pacientemente ser descoberto, reconhecido. Basta simplesmente parar todo o movimento externo e interno por um único instante, fechar suavemente os olhos, criando um espaço de interioridade, e permitir conscientemente que tudo dentro de você se acomode naturalmente, como poeira fina que se assenta gradualmente após uma tempestade violenta ter passado. No começo dessa prática de entrar no silêncio interior, especialmente para aqueles acostumados com estimulação constante, pode parecer completamente impossível, até frustrante. A mente continua seu tagarelamento incessante e aparentemente incontrolável, pulando aleatoriamente de uma preocupação para outra como um macaco inquieto, lembrando insistentemente do que ficou pendente, antecipando ansiosamente o que pode dar errado amanhã ou na próxima semana, revivendo compulsivamente situações dolorosas do passado que deveriam ter sido esquecidas. Mas se você apenas observa esse movimento mental frenético, sem lutar violentamente contra ele, sem julgamento severo sobre você mesmo por não conseguir silenciar a mente, sem tentar forçar artificialmente o silêncio, o que é contraproducente, algo sutil e profundo começa a acontecer naturalmente no seu próprio tempo. O ruído mental vai diminuindo gradualmente de volume, quase imperceptivelmente no início. A respiração se aprofunda espontaneamente por si mesma, sem comando consciente. O corpo,
antes tenso e contraído por hábito crônico de anos, começa a se soltar camada por camada, músculo por músculo, liberando tensões antigas, guardadas nos tecidos. O silêncio interior é reconhecido pelas tradições de sabedoria como o solo fértil e nutritivo, onde a verdadeira sabedoria cresce e floresce naturalmente, como plantas que brotam da terra úmida. É nele que as respostas genuínas para as suas perguntas mais profundas aparecem. Não porque alguém as diz de fora através de palavras, mas porque você finalmente consegue escutar a voz sutil, mas clara, da sua própria intuição, do seu conhecimento interior mais profundo que sempre esteve lá, apenas abafado pelo barulho. Dentro do silêncio autêntico e profundo, o tempo linear perde sua força tirânica e sua urgência artificial. O passado se dissolve gradualmente, como névoa matinal se dissolve ao sol da manhã. O futuro, com todas suas preocupações e ansiedades, deixa de ser uma fonte constante de tensão. O que resta é pura presença no momento presente, consciência pura, sem conteúdo específico, ser puro, sem identificação com papéis ou histórias, e a presença consciente, por si mesma, sem fazer nada específico, é cura. Não é uma cura que você precisa fabricar através de esforço ou conquistar através de técnicas complicadas. É a cura que acontece espontânea e naturalmente quando você simplesmente está, sem fazer, sem buscar ansiosamente, sem resistir ao que é. Há uma beleza profunda, simples e tocante em estar completamente quieto, em deixar que o corpo e a mente apenas sejam exatamente como são, sem agenda escondida, sem propósito forçado, sem necessidade neurótica de mudança ou melhoria. Nesse estado raro de não fazer, o sistema nervoso autônomo, que normalmente opera em modo de estresse crônico na vida moderna, se reorganiza naturalmente, voltando ao equilíbrio. O coração encontra seu ritmo natural e harmonioso, não mais acelerado pela ansiedade constante. A energia vital, também chamada de Chi ou Prana nas tradições orientais, que estava bloqueada ou estagnada em certas partes do corpo devido a tensões crônicas e traumas não resolvidos, começa a circular novamente livremente por todo o organismo, nutrindo cada célula. O silêncio interior é reconhecido como o ponto zero absoluto, o centro imóvel no meio do turbilhão da vida, onde tudo se renova constantemente de forma misteriosa. É ali, nesse centro silencioso, que o caos mental e emocional se transforma organicamente em clareza cristalina. É ali que a dor emocional antiga, carregada por anos ou décadas, se transforma gradualmente em aprendizado precioso e sabedoria vivida. É no silêncio profundo que percebemos com total certeza, inabalável, que a cura não é uma conquista externa a ser obtida, não é um destino distante a ser alcançado através de esforço heróico. A cura é um retorno. Um retorno simples, mas profundo, àquilo que sempre esteve presente em nós desde o início, mas que foi temporariamente esquecido, obscurecido sob camadas grossas de condicionamento social, trauma psicológico acumulado e identificação compulsiva com a mente tagarela e suas histórias intermináveis. É retornar à paz natural, que é nossa natureza original, à serenidade essencial, que não depende de circunstâncias, ao espaço interior, onde absolutamente nada falta, porque tudo já está completo, exatamente como é, onde não há sensação de deficiência ou incompletude. Quando você toca esse silêncio profundo e vivo, nem que seja por um único instante fugaz, algo muda irreversivelmente em sua consciência. Porque depois de experimentar diretamente, mesmo que brevemente, essa quietude viva e pulsante, o barulho do mundo externo já não tem mais o poder absoluto de te dominar completamente e te roubar a paz. Você aprende gradualmente a ouvir e participar do ruído da vida, sem se perder
completamente nele, sem ser totalmente definido por ele, a participar plenamente do mundo, sem ser arrastado incontrolavelmente por suas correntes turbulentas. E é precisamente aí, nesse lugar sagrado de quietude, desperta e presença plena, não reativa, que a cura floresce naturalmente, como uma flor desabrochando na primavera, suave, silenciosa, inevitável como a mudança das estações. Quinta técnica: reconectar-se com a natureza. A grande mestra, silenciosa e paciente. Existe um lugar singular e poderoso, onde a mente agitada se acalma, sem nenhum esforço consciente ou técnica elaborada, onde o corpo tenso e contraído finalmente se solta e relaxa profundamente, onde o tempo artificial e acelerado da vida moderna perde completamente sua pressa artificial e sua urgência neurótica, e o coração humano volta a bater no ritmo ancestral, orgânico e natural da própria vida. Esse lugar extraordinário e curativo não é um destino exótico inacessível ou um resort caro. É simplesmente a natureza em suas múltiplas manifestações. Uma floresta antiga, uma praia ao amanhecer, um jardim silencioso, até mesmo um parque urbano com árvores. As tradições milenares de sabedoria ensinam com clareza uma verdade fundamental que a ciência moderna, com toda sua sofisticação, está apenas começando a redescobrir e validar empiricamente. Tudo o que existe no universo está profundamente interligado numa teia invisível, mas absolutamente real, de relações. Nenhum ser vive verdadeiramente separado ou isolado. Não existe uma linha divisória real e definitiva entre você e o mundo natural ao seu redor. Embora a mente conceitual crie constantemente essa ilusão de separação. A árvore majestosa respira o dióxido de carbono que você exala a cada respiração. Você respira o oxigênio precioso que ela generosamente oferece através de suas folhas verdes. E assim, num ciclo perfeito, elegante e silencioso que acontece a cada instante, a vida inteira se sustenta através de cooperação harmoniosa e interdependência fundamental. Quando nos afastamos completamente da natureza, vivendo confinados em ambientes artificiais de concreto e vidro, respirando predominantemente ar condicionado e filtrado, pisando apenas em superfícies duras de asfalto e ladrilhos, nunca tocando a terra diretamente, também nos afastamos profundamente de nós mesmos, sem perceber. Esquecemos gradualmente, ao longo dos anos de vida urbana moderna, que somos parte integrante e inseparável do mesmo tecido vivo da Terra, feitos dos mesmos elementos químicos, sujeitos às mesmas leis naturais. Mas basta uma simples caminhada descalça e consciente sobre a grama úmida e fresca da manhã, permitindo que a terra toque diretamente a pele dos pés. Basta ouvir atentamente o som hipnótico do vento dançando entre as folhas das árvores. Basta sentir profundamente o cheiro rico e complexo da terra depois da chuva, para lembrar quem realmente somos em nossa essência mais profunda. Na natureza, não existe pressa artificial ou ansiedade neurótica sobre o tempo. As estações cumprem seu ciclo eterno no tempo certo, sem ansiedade, sem tentar acelerar o processo. A flor se abre delicadamente quando é sua hora natural de abrir, sem forçar nada, sem comparar-se com outras flores. O rio flui naturalmente em direção ao oceano distante, sem esforço consciente, sem resistência ao caminho, simplesmente seguindo o curso determinado pela gravidade e pela topografia. A montanha imponente permanece serena e absolutamente imóvel, mesmo sob as tempestades mais violentas e prolongadas, sabendo em seu ser rochoso que a tempestade é temporária. Cada elemento natural, o fogo dançante, a água fluida, a terra sólida, o ar invisível, é um mestre silencioso mas eloquente, ensinando sem palavras verbais
aquilo que esquecemos completamente de praticar na vida moderna. Paciência profunda, que não é passividade. Presença plena, que não é apenas estar fisicamente presente. Confiança radical no processo misterioso da vida. A cura em múltiplos níveis: física, emocional, mental, espiritual, acontece naturalmente quando nos permitimos ser tocados por essa sabedoria viva e antiga da natureza, quando paramos de tentar controlar obsessivamente cada aspecto da vida e permitimos que a vida siga seu ritmo orgânico, natural e intrinsecamente sábio. Quando finalmente compreendemos, não apenas intelectualmente, mas em nosso corpo inteiro, que somos feitos literalmente da mesma matéria das estrelas distantes que brilham no céu noturno, do mesmo pó da terra sob nossos pés, do mesmo sopro cósmico que anima o universo inteiro, desde o Big Bang até este momento presente. Uma transformação profunda e permanente acontece em nossa consciência. Ao se reconectar conscientemente com a natureza através de práticas simples, mas regulares, caminhadas contemplativas, jardinagem, observação de pássaros. Apenas sentar sob uma árvore, o corpo humano reencontra naturalmente seu equilíbrio perdido na vida urbana frenética. O coração se abre gradualmente como uma flor tímida se abre ao sol depois de uma noite fria. A mente se expande além de seus limites habituais estreitos e preocupados, lembrando-se de perspectivas mais amplas. E a alma, que há tanto tempo estava cansada, fragmentada e desenraizada, finalmente se sente profundamente em casa novamente. Porque no fundo mais profundo da verdade, quando todas as camadas de ilusão são removidas, não somos visitantes temporários ou turistas passageiros neste planeta azul flutuando no espaço. Somos a própria Terra em forma humana. Somos a consciência da natureza, tomando conhecimento de si mesma, o universo, contemplando sua própria magnificência através de olhos humanos. E lembrar disso visceralmente, sentir isso no corpo inteiro, e não apenas compreender intelectualmente, é por si só um ato poderoso de cura profunda e reconexão sagrada com o todo maior, do qual nunca estivemos realmente separados.